Cada vez mais o cliente vê que ele tem muitas opções e que o que vai diferenciar muitas vezes a decisão dele por uma compra ou uma recompra é o pós-venda. Hoje eu tenho o prazer de trazer meu amigo Valdir Gunter. O Valdir, ele é o fundador e head da Casa do Cliente. Ele tem mais de 20 anos de experiência em projetos de relacionamento, atendimento, transformação digital, experiência do cliente. Tudo aquilo que envolver cliente, chama o Valdir. Ele atua em grandes empresas, conduzindo projetos de governança e sucessão do cliente, e sucesso do cliente, implementação de contact centers e excelência operacional e digitalização do atendimento. Valdir, bom dia, tudo bom, querido? Bom dia, Dil, tudo bem você, querido? Por aqui, graças a Deus, tudo bem. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Uma honra estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Valdir, a gente não podia deixar de aproveitar a sua experiência gigantesca para poder falar sobre o pós-venda como um diferencial competitivo. Esse aqui é o tema do nosso papo. E, amigo, todas as empresas que eu conheço, todas, inclusive a minha, ela se esforça para poder ter um diferencial competitivo que seja realmente sustentável. Sim. O pós-venda pode ser esse diferencial? Se pode ou se não pode, por que que pode e por que que não pode? Bom, vamos lá, Edil. Primeiro, assim, para mim falar de clientes, de relacionamento, de atendimento, de pós-venda é uma alegria, é um prazer, e se a gente não tomar cuidado, esse podcast vira uma série, tá, com várias temporadas. Mas vamos lá, respondendo sua pergunta, cara, eu acredito muito, que cada vez mais o pós-venda é um dos diferenciais, né, competitivos que a empresa pode ter no mercado. Então e eu até te justifico, né. Hoje, principalmente é que depende muito, vou falar um pouco aqui, mas depende muito do porte da empresa. Mas as empresas, elas se preocupam muito com a parte de aquisição, e nós vamos falar em jornadas aqui, né. Então, elas se preocupam muito com essa jornada de aquisição, de venda, de negociação, de fechamento de negócio. E eu ainda acho, hoje, que as empresas, elas se preocupam ou elas se esforçam pouco, em relação à capacidade de negócio que traz o pós-venda, né. Então, assim, cada vez mais o mercado, ele se torna competitivo, mas não no sentido que a gente vê, é a competitividade, a concorrência, não. Eu acho que cada vez mais o cliente vê que ele tem muitas opções e que o que vai diferenciar muitas vezes a decisão dele por uma compra ou uma recompra é o pós-venda. Então, o pós-venda é a faca e o queijo na mão, né, que as empresas têm hoje para potencializar teu negócio, sabe. Então, assim, eu gostei quando você falou assim: "Ah, assim como aqui na minha empresa a gente se esforça", e eu acho sim, tá. Eu sou um cara do positivo, né, eu sempre gosto de olhar o lado positivo. Então, assim, tem muitas empresas se esforçando e trabalhando para entregar um bom pós-venda. Só que às vezes elas derrapam em detalhes, elas vão para um caminho e esquece outra parte do pós-venda. Então elas vão muito na questão do: "Ai, o que fazer?", né, as pessoas falam muito no mercado de encantamento, né, "Ai, como encantar o cliente", e eu sempre falo: "Cara, cuidado com essa história de encantar o cliente", né. Tenha certeza de que teu pós-venda está impecável no sentido de: "Eu estou entregando o que exatamente o meu cliente comprou". Sabe? Então, assim, de maneira fechando a pergunta, o pós-venda é um dos principais ativos que uma empresa tem hoje para se diferenciar. Excelente que você falou, eu anotei várias coisas aqui, e aí eu já estou aprendendo com você uma coisa que eu que até queria depois saber se aquele meu aprendizado está valendo. Mas assim, se é um cara que tem potencial para comprar mais, o pós-venda tem uma importância maior. Se é uma compra eventual, casual, você vai comprar um carro hoje, vai comprar um carro daqui a 12 anos, talvez eu tenha que colocar isso numa prioridade um pouco menor, né. Sem Mas, dúvida. ou seja, então existem pesos ali que tem que ser considerado, né. E uma outra coisa que você falou, depois eu quero voltar nisso, melhor, é a questão da promessa, né, tipo, se eu prometo que eu vou: "Nossa, velho, vem aqui, vem que tem", eu vou ter que fazer um investimento tão grande nessa experiência que talvez, isso comprometa a minha própria rentabilidade, né.
Então o quanto é importante fazer uma promessa que seja adequada à experiência do cliente. Perfeito. Eu sempre falo o seguinte, pra mim, né, eu que sou um cara da experiência do cliente e tal, em todas as empresas que eu passei, por todos os times que eu liderei, por todos os projetos, hoje as empresas que eu faço consultoria, os workshops, eu sempre falo o seguinte, pra mim, a questão do prazo, do compromisso, ele é inegociável. Falou, tá falado. E e também nós não estamos falando aqui do prazo que o cliente, da expectativa do cliente. Eu estou falando do prazo da minha capacidade de entrega. Porque eu, enquanto provedor de um serviço, de um produto, enfim, eu tenho condições de definir prazo e comunicar isso adequadamente com o cliente. As pessoas elas usam uma muleta do tipo: "Ah, mas o cliente é muito ansioso". Não é verdade. Quer dizer, mais ou menos, né. Nós sou não, e eu sempre gosto de falar o seguinte, né, as pessoas falam assim: "Ai, o cliente, porque o cliente, porque o cliente". Eu falo: "Gente, o cliente ele não é uma entidade, sabe, assim, um negócio que passa a cada 76 anos, entendeu, né, intocável. Ai, o cliente". Gente, o cliente é gente e o cliente somos nós, né. Então, é claro que a gente é ansioso, é claro que o que é urgente para você, de repente, não é para mim, depende do dia, depende enfim, depende de N fatores, mas eu sempre falo o seguinte: avalie a tua capacidade de entrega e uma vez que você falou em 12 horas, em 3 dias, em uma semana, em 20 dias, em um mês, cumpra este prazo. Ponto. Não tem assim: "Ah, mas o processo, mas a produção, mas" não. E ninguém atrasa do dia para a noite, tá. Então assim: "Ah, Edi, ó, eu vou te entregar um material, no dia 2 de dezembro". Aí hoje, 2 de dezembro, exatamente 8h46, eu vou falar para você assim: "Ai, não vou conseguir te entregar hoje, porque eu tive um problema". Minimamente eu soube disso ontem. E aí eu poderia ter te avisado, te comunicado, por isso que eu falo que compromisso com o cliente passa pela comunicação, e a gente tem uma dificuldade de contar a verdade para o cliente, de falar logo para o cliente, né. Então eu tô contigo, cara, é assim, eu defendo muito isso, prazo é inegociável. Dinheiro para investimento é uma das coisas mais limitadas que as empresas têm, né. Aí você tem o presidente da empresa que muitas vezes ele olha para conquistar novos clientes, e você acabou de falar, o custo de aquisição de cliente, e você tem às vezes até menos dinheiro para você poder fazer um processo de implementação, de pós-venda. Quais são os argumentos e aí claro que a gente vai esbarrar no porte da empresa, você acabou de falar isso Claro. pra alguém que é super importante, mas se a gente tiver de convencer o presidente de uma empresa média ou grande para implementar uma estratégia de pós-venda, que argumentos que a gente tem que usar? Ó, essa é uma excelente pergunta, eu diria que é quase uma resposta do milhão de milhões, tá. Porque eu demorei um pouco na minha carreira pra acertar o rumo disso aí, tá. Eu tomei uns nãos, tomei umas broncas aí, saí meio chorando aí de umas agendas aí ao longo da carreira, porque eu não estava indo no caminho certo. Mas olha só, o que que eu fui descobrindo, né, e claro, pessoas foram me ajudando e eu gosto muito de compartilhar isso hoje. Não é uma fórmula, não é uma receita mágica, né, como você disse, depende de porte, depende de cultura da empresa, o quanto a empresa está disposta também a abrir a cabeça para aquela história do pós-venda, da centralidade do cliente, a gente fala disso depois. Mas assim, o que que eu aprendi? Não adianta, tá, nenhum as empresas elas a alta direção, o CEO, o presidente, enfim, um conselho, um board, enfim, ele é convencido de alguma coisa, né, quando a gente traz indicadores e a gente mostra resultado. Então, claro, olha, essa melhoria que eu quero implementar, esse projeto aqui, ele vai trazer cultura do cliente. Não vai muito além de não vai muito, tá. Lógico que a empresa vai falar: "Pô, legal, cultura do cliente, beleza". Porque sempre tem um investimento. Então eu sempre gosto de falar o seguinte, eu sempre levei primeiro, eu sempre levei meio que empapotado assim, quais são as oportunidades e as necessidades que a empresa tem naquele momento. Tá ali, ó. Então eu tenho esta necessidade, eu tenho esta oportunidade. Depois, um breve estudo, não é nada muito complexo, de mercado. O que que o mercado está fazendo hoje em relação a isso?
o que que a concorrência está fazendo hoje em relação a isso e o que o cliente pensa em relação àquilo. Depois, aí vem o lance matador, transformar isso em indicador, tá. Então eu sempre gosto de levar indicador de satisfação do cliente, tá, o que que vai melhorar na satisfação e é um storytelling, né. A satisfação do meu cliente melhora nisto, o que que eu ganho, o que que a empresa ganha com isso? Ela ganha tanto de rentabilidade, ela ganha tanto na retenção, ela ganha tanto de upselling, e aí a ideia é fazer uma projeção de modo que aquele investimento se pague mesmo, né. E a conversa é clara, estamos aqui para gerar negócio mesmo, sabe, não tem por que não falar disso, né. Então tá bom, você vai investir tanto nessa questão da experiência do cliente, e eu tô me comprometendo que isso vai gerar X e Y ao longo de 6, 12, enfim, meses. Sempre uma projeção conservadora. Né. Por quê? Porque pode ter percalço no meio do caminho, pode ter que ajustar a rota, tal, enfim. E uma vez que você fala num boarding da vida que você vai trazer tanto, cara, é aquele tanto que você se comprometeu. É quase como o que a gente falou de prazo agora, né. Então, mas é isso, eh, necessidade da empresa, mercado e projeção de resultado. Anotei aqui, né, porque essa é uma coisa que eu vou usar, né. Então você vê, a gente tem que olhar para fora, né, olhar, Pra pra poder dentro, ver pra dentro para poder ver, oportunidade e necessidade, né, olhar para dentro, olhar para fora para poder ver mercado, criar isso, indicador, esses indicadores têm que ser de satisfação e aqui eu vou criar alguma coisa que me indique uma forma de rentabilização. Então isso, pego isso aqui. satisfação, eficiência e financeiro, é isso. Fechou. Pego isso aqui, divido pelo valor do investimento, eu tenho um índice, eu tenho Índice, é isso. um índice. E aí eu vou treinar o meu time para poder entregar aquilo que eu falei para presidente que ia Perfeito, é acontecer. isso aí. Eu chamo todo mundo, alinho com todo mundo, falo: "Ó, quebra a cabeça para chegar em projeção", porque às vezes também eu acho que a gente não aprova algumas coisas, ou quando a gente vai para um mercado, de empreendedorismo e tal, a gente não avança com algumas coisas, porque a gente vai no impulso e não para fazer conta, para pôr na mesa. Outra coisa importantíssima, é realmente o que o cliente precisa? Porque quem está sentado do lado de decidindo ali pelo cliente, muitas vezes a gente fala assim: "Nossa, eu vou fazer um negócio que o cliente vai enlouquecer", no bom sentido, né. E não é aquilo que ele está pedindo, que ele precisa, porque eu não parei para ouvir o cliente. Então quando eu olho internamente, eu ouço também o que o cliente está me falando, o que ele está pedindo, etc e tal, sabe. Então aqui eu vou incluir também uma escuta, e eu até diria mais até queria que você criticasse o que eu vou dizer, mas assim, inclusive levando-se em conta as experiências das pessoas que estão na linha de frente, né, do tipo, são as pessoas que mais escutam, né. Sempre. Maior erro não, que isso pode ser prepotente, né, mas um dos principais erros que as organizações cometem é decidir sem envolver quem realmente fala com o cliente. Eu falo isso porque eu venho do mercado de contact center, eu comecei minha carreira num contact center, eu tenho muito orgulho de falar sobre isso, de contar isso, né. Falo isso sempre que eu tenho oportunidade, eu sou um cara que levanta a bandeira e defende os contact centers, né. E cara, ali é fonte real do que está acontecendo, é vida real. Agora, quando você se isola na sua sala, na sua cadeira, no seu local de trabalho e fala: "Bom, eu decido porque eu conheço pra caramba, eu tô", não sei se é o caminho, né. Agora quando você para lá e fala para os vendedores, sabe, da loja, para o frentista do posto, enfim, né, pra uma galera que às vezes não é ouvida, mas que é tão importante, primeiro porque ouve o cliente e fala com o cliente, né. Então assim, eu, de repente, numa cadeira executiva, como eu acompanhei durante muito tempo, eu perdi esse acesso ao cliente, né. É natural mesmo, né, mas eu não posso perder o acesso a quem acessa o cliente. O que você falou lá no começo não podia ser mais verdadeiro. A gente podia fazer uma série aqui de 714 episódios. A Netflix ia querer comprar o nosso canal. Atenção, Netflix, nós não estamos à venda. Agora, Isso, nós não queremos. é sobre isso. Porque aí, velho, olha que interessante, né? Tipo, se os líderes perderem esse contato interno, eles perdem completamente a conexão. Eles só vão olhar para os números e os números são frios. Valdir, eu quero que você me diga um número. Quantas vezes a gente, como cliente, fazendo contato com alguém de alguma empresa, o cara da empresa falou assim:
Aqui é terrível, viu, aqui é complicado. O cara da ponta, ele reclama, ele fala mal da empresa em que ele trabalha pra gente que é cliente. É Quanto a gen isso, Pô, por que que ele é faz isso. isso? Porque ele não se sente ouvido, porque e ele vai falar: "Já falei para os cara", e os cara são Isso. as Ah, isso lideranças. aí, isso aí acontece isso aí tá muito normal de acontecer, É, é, sabe. Ah, eles erram mesmo nisso, sabe, a é. empresa erra nisso. O senhor é Mas o aí, quinto Edil, de sabe o que hoje. acontece? Oi, O desculpa. Hã? senhor é o quinto de hoje. Isso. Ah, isso. Aí hoje o senhor é o 15º hoje na fila aqui pra eu falar disso. Mas Edil, sabe o que acontece? Eu sempre defendo o seguinte, né, você não entrega uma boa experiência, você não garante sucesso do cliente se você não cuida do funcionário, tá. E eu gosto de falar funcionário mesmo, assim, né, eu gosto assim, funcionário, empregado, colaborador da tua equipe e também, um item que às vezes a gente esquece é o prestador de serviço. Né. Então, assim, eu que sou um cara que eu já trabalhei muito com rede de prestadores, com contact center, este é um pessoal que precisa ser cuidado, né. E aqui, assim, tanto a equipe interna como o prestador de serviço precisa ser cuidado. E aqui nós não estamos falando de paternalismo, sabe, nada disso, porque é todo mundo adulto, todo mundo está no mercado, enfim, não é nada disso. Mas, às vezes a gente esquece que são estas pessoas que representam a tua marca. Que entram na tua casa, que cuidam do teu carro, que recebem o teu filho, né, que preparam a tua comida, né, que te atendem no hospital, né. Então, se você, dono da marca, não cuida desse entorno, a gente dá o que a gente recebe. Entendeu? É fato isso, né. Então quer dizer, você não ouve o colega do contact center, ele tá falando 500 vezes: "Ó, isto aqui tá dando problema, eu já atendi 1000 ligações". E você não faz nada, cara, na 1001 ele já tá também assim: "Ó, eu já falei", é o que você falou, Edil. "Ah, eu já falei aqui", entendeu? É assim mesmo, vou abrir um protocolo aí, sabe, né. Enfim. Indo em cima dessa questão estratégica, né, você como especialista, e aí, de novo, não vamos escolher um segmento, mas pensando de uma forma geral, quais são os passos que uma empresa tem que dar para criar uma estratégia que se torne, no fim das contas, eficaz? Então, assim, step um, 2, 3, tal, o que que você imagina? Bom, vamos lá. Eu sempre falo o seguinte: passo zero, né, não saia do lugar se você não estiver decidido, de maneira legítima, a cuidar do cliente. Não pode ser modinha. Não, não pode ser moda, não pode ser fundo de tela, não pode ser assinatura de e-mail e não pode ser quadro na parede. Eu incluí o fundo de tela e a assinatura de e-mail, porque o quadro na parede cada vez está mais distante o quadro virtual, né. Mas não pode ser um negócio que está escrito aqui, sabe: "Ai, nossa missão é não sei o quê, garantir tal". Cara, aquilo tem que ser real. Então, assim, ó, você decidiu? Você quer mesmo? Então tá bom, vamos lá. O que que eu falaria? Aí volta a história do ouvir o cliente. Conheça seu cliente, meu amigo. Pega a tua base de clientes, organiza a tua base. E tudo que eu tô falando aqui não é nada complexo, tá? Eu não sou um cara que gosto que recomenda, eu fico, ai não, você tem que ter um sistema. Não. Arrume tua base. Quem são teus clientes? O que eles fazem, sabe? Desde quando eles estão com você? Qual que é a rentabilidade que eles te entregam? O que você vende que eles ainda não têm? Né, então conhecer o teu cliente, agora ouça teu cliente. Pesquisa, a reclamação, feedback, redes sociais, o que eles estão falando por aí, liga para o teu cliente e pergunta se você não tem uma estrutura de pesquisa, e pesquisa é outro ponto importante, só pesquise se você tiver coragem de saber a verdade, tá. E só pergunte se você for fazer alguma coisa com a resposta. Que se for, de novo, uma modinha protocolar, "Ah, eu faço NPS", sabe. "Ai não, aqui eu tenho NPS, eu tenho CSAT, eu faço NPS transacional, eu faço NPS nacional". Tá, e como é que é a tua melhoria contínua? "Não, não tenho", né, enfim. Bom, depois eu falaria o seguinte, tenta mapear quais são os pontos críticos hoje? Quando a gente fala de experiência do cliente, eu sempre falo: "Olha, você precisa desenhar uma jornada". Então, como é que é a jornada de venda? Como é que é a jornada de pós-venda, né? Como é que tá como é que por onde o cliente passa, né? E desenha isso e, de novo, desenhar isso não é nada muito complexo também, tá?
E aí começa a observar o seguinte: "Poxa, aqui tem um ponto que não tá tão legal, né. Eu faço 12 perguntas para ele e não uso. Eu peço documentação para alguma coisa e não faço nada com isso". Então tira, desapega, sabe, do que você não precisa, né, enfim. Aí, mapeou os pontos críticos e uma outra estratégia boa de mapear ponto crítico para você escolher o que fazer, porque às vezes você não tem capacidade de fazer tudo, né, é ver frequência e impacto. Isso acontece muito e gera qual é isso acontece muito, mas o impacto é baixo, não faça agora. Isso acontece pouco, mas o impacto é alto, faça agora, né. E tem uma outra fórmula que eu gosto muito que é assim, ó: o que você faz e não deveria mais fazer, e o que você não faz e deveria fazer. Escrever isto literalmente é um super exercício, sabe. E é raiz isso, tá, não é nada muito novo, não é nada novo não, eu aprendi isso aí ao longo da vida. Depois disso, escolher lá 2, 3 pontos e também de novo, um menos é mais, não faça uma lista de 50 melhorias, projetos grandiosos, você não vai conseguir. Avalie a tua capacidade. Aí nós estamos falando de investimento financeiro e capacidade mesmo de realizar e etc e tal. Depois disso, traga a tua equipe e se você for sozinho também, né, se autocapacite. Mas capacite as pessoas para fazer aquilo, sabe. Porque às vezes também a gente fala assim: "Ah, conserta tal coisa, melhora tal coisa e tal", mas a pessoa não sabe, né. E você às vezes não sabe também, então se capacite ou contrate alguém para te ajudar nesse ponto, né, as consultorias estão aí para isso, e aí sim você começa, e aí você começa a executar, isso aí tem que virar um processo, né, então assim, eu fiz o 1, agora eu tenho 2, agora eu tenho 3. Acabei o 1, agora eu vou para o 2, que me entregou o 1 e é cíclico, né. E isso não termina, tá, a má notícia é que não termina, é contínuo, e a boa notícia é que dá resultado. Isso que você falou aqui é um manual de passo a passo, duvido que qualquer inteligência artificial vai fazer melhor. E já que você falou de consultoria, por favor, entre em acasadocliente.com.br, fala com o Valdir, ele cuida Por disso. favor. É, e Valdir, puta, adorei a sua explicação, eu vou voltar no vídeo várias vezes para poder decorar isso que você está falando aqui. E aí, uma coisa que complementa a sua explicação, que indicadores a gente pode usar para saber se está no caminho certo? Com base na sua explicação aqui, eu vou entender que, os passos que você disse vão ter muita importância na criação desses indicadores, né, porque, por exemplo, uma coisa que você falou que me gritou a atenção aqui, olha, se é uma coisa de alto impacto, ainda que aconteça pouco, eu tenho que ter uma ação imediata, né. E aí, talvez eu tenha que ter um indicador para dizer: "Olha, isso de impacto alto voltou a acontecer? Isso aqui, o nosso indicador é chegar a zero, né. Fala mais disso, Valdir. Eu sempre recomendo o seguinte: a cada melhoria, a cada decisão que você toma de melhorar alguma coisa, alguma etapa, algum step na jornada do seu cliente, defina indicador, tá. E de novo, tá, se você for lá na IA, na internet, você vai achar 450 indicadores, eu brinco às vezes, falo assim: "É quase igual pizza", sabe. É o mesmo sabor, só que aí muda a ordem e parece que é mais um sabor, sabe, frango catupiry milho, milho catupiry frango é outra pizza, não é a mesma. Então, às vezes, você olha uns indicadores lá, enfim, mas não, vamos no básico, né. Primeira coisa que eu sempre recomendo é: qual é o seu CAC? Conhece CAC? Custo de aquisição de clientes, tá. Esse é um indicador muito básico para você falar o seguinte: "Quanto custa trazer um cliente?". Ponto. "Ó, eu invisto tanto para minha energia financeira é de tanto para trazer um cliente". Depois disso, eu gosto sempre, de falar de tempo, né. Como é que tá o tempo de atendimento do meu como é que estão os tempos aqui? Eu tô atendendo em que tempo? Eu tô respondendo em quanto tempo? Eu tô como é que tá essa coisa do tempo mesmo, né. Então eu sempre falo, pode ser tempo operacional de cliente, pode ser tempo médio de resposta, enfim, a questão do tempo te ajuda muito, tá. Um indicador muito importante também é é a gente trabalhar a questão de quanto eu estou retendo, né, quanto eu estou renovando, né, e quanto eu estou vendendo mais para o mesmo cliente, que é o que a gente fala de cross-sell e upsell. Então, e aí esses indicadores, Edil, eles são interessantes se eles forem cruzados. Então eu tenho primeiro, né, qual é a minha satisfação?
Aí a gente tem NPS, a gente tem CSAT, né, que é a pesquisa. CSAT é a pesquisa de satisfação mesmo, que é diferente de NPS, né. NPS não é uma pesquisa de satisfação, é uma pesquisa de lealdade, também precisa saber usar, enfim. Então como é que tá a satisfação do meu cliente? Poxa, a satisfação do meu cliente está alta, mas a minha recompra tá baixa. Então, pô, se eu tô com o cliente satisfeito, por que que ele não tá comprando mais, né? Por que que ele não tá renovando mais? Então, aí eu olho: "Poxa, mas espera aí, em que tempo que eu tô entregando? Eu tô cumprindo prazo com ele?", né? Enfim, então, para cada jornada que a gente for desenhando para o cliente, é importante a gente ter essa questão dos indicadores bem alinhados e eles são bem específicos, tá? Para cada uma delas, né? Essa é uma coisa, inclusive, estava conversando com clientes alguns meses atrás, né. Falei: "Não, porque tem que ver o que que o mercado pratica", e eu fiquei com isso na cabeça, falei: "Cara, você tem que ver o que que você deseja, né". Talvez seja mais importante do que seguir uma regra de mercado, porque eu me lembro quando o pessoal começou a fazer NPS, todo mundo começou a fazer NPS. E a pergunta que eu fazia era: "O que que vocês estão fazendo com o NPS?" Eles respondiam: "Tabulando". Não, Pois pô, é, se você não criar nenhuma ação, né, prática a respeito disso, você não conseguir fazer uma investigação qualificada, não adianta muita coisa, né. é isso. Então, enfim, não adianta, né? A gente precisa olhar como é que tá a satisfação do cliente. E a reclamação é um item que eu falo muito para as pessoas, né? As pessoas entendem a reclamação como um negócio pesado. Ah, esse cliente só reclama. O cliente que reclama não desistiu de você, tá? Durma com esse barulho, né. O cliente que não reclama e não compra mais de você e assim, cada vez mais o cliente está que eu falo que é a saída silenciosa, né. A gente não se dá mais ao trabalho de avisar o porquê que a gente está saindo. Né, a marca, a empresa, ela perde uma relevância tão grande pra gente, que você simplesmente vai embora, você fala assim: "Bom, eu não vou gastar o meu tempo explicando pra essa marca por que que eu não compro mais, eu não dou essa oportunidade". Então assim, quando é lógico, né, quando o cliente reclama, eu tive um diretor que ele falava isso, né, ele falava assim: reclamação de cliente é uma consultoria gratuita". Né. É claro que a gente também não vai aceitar falar: "Nossa, olha com quanta oh, nossa, esse mês eu tive 500 consultorias gratuitas, olha que bom". Não, se você teve 100 reclamações no mês, no outro você precisa ter minimamente 99. Reclamação não pode aumentar, né. "Ah não, mas olha, eu tô cheio de consultorias aqui", não é isso que eu tô falando, né. Mas cuide da reclamação como o cliente não desistiu de você. Eu tô começando a ficar aborrecido com o tempo. Isso tem acontecido com uma frequência muito grande, toda vez que eu ligo aqui a câmera para poder falar com meus amigos aqui. Então eu vou te fazer 2 perguntas finais aqui. A Vamos lá. a penúltima é o seguinte, a gente está aí no processo de você mesmo é especialista na questão da digitalização do atendimento, mas, a digitalização hoje tanto pode ser, eh minimamente um chatbot, né, quanto pode ser, um call center, como pode ser um atendimento por vídeo e como pode ser um atendimento presencial, né. Aliás, desculpa, separando isso do atendimento presencial, né. Então o nível de complexidade aumentou demais, né. Eh, e assim, a gente como cliente também mudou muito o nosso comportamento. Pega o recorte de 2019 para 2025, que é o ano que a gente está, no finalzinho, mas a gente ainda está em 25. Cara, nosso comportamento mudou muito. Você, visitante do futuro de 2027, 28, que está olhando aqui pra gente, né, imagine o que que deve ter nos próximos anos. Nossa. Então, baseado nisso, eu queria que você contasse aqui a sua visão. Quais são as principais habilidades, comportamentos, conhecimentos que você acha que são os mais importantes, especialmente para quem está pensando agora em implementar ou conduzir uma estratégia de pós-venda que seja de sucesso? Ah, muito bacana, né. Então eu falo, sei lá, quando a gente tem muitas coisas aqui que orbitam, né, mas eu gosto sempre de falar o seguinte: quando a gente fala de conhecimento, a gente precisa ter o mínimo de técnica, né, da parte técnica. Então eu preciso conhecer um pouco sobre uma dinâmica de atendimento. Então um pouco do que eu falei agora, poxa, eu que comunico, eu conduzo o atendimento e não o contrário, eu direciono o cliente, eu informo ao cliente. Então assim, eu preciso ter o mínimo de uma capacitação técnica, de noção de atendimento, né, se portar, falar, escrever direitinho, né, tá vestido adequadamente, enfim.
Então eu tenho que ter um pouco dessa técnica. E isso também, Edil, é um negócio que a gente trabalha muito com o tempo, né. Quando a pessoa está disposta, a gente trabalha. A outra questão é o conhecimento técnico do negócio. Eu tenho que conhecer bastante do que eu estou vendendo, do que eu estou atendendo, porque o pós-venda, né, você falou o exemplo de concessionária: "Ah, eu comprei um carro hoje, vou comprar daqui 12 anos", beleza. Mas nesse intervalo de anos, eu preciso de assistência técnica, eu preciso de mecânica, minha chave dá problema. Então, o pós-venda técnico, né, essa parte técnica é muito importante nesse bloco de conhecimento. Quando a gente vai para habilidade, eu falo o seguinte: primeira coisa, você tem que saber ouvir. Cara, saiba ouvir. E isso, por incrível que pareça, tá cada vez mais difícil, né. O remoto, com todas as os benefícios, né, que eu sou um defensor aqui que ele trouxe, ele também impactou muito nessa capacidade de ouvir, porque a gente já tinha essa dispersão. Quando você vai para o online, cara, você tá fazendo 500 coisas enquanto se alguém tá falando, né, você não tá atento 100%. Então eu falo o seguinte, precisa ouvir, quando o cliente fala, para ouvir o que ele tá falando, porque ali é valioso, dali você vai é ali que você vai conseguir direcionar todo o resto da conversa. A outra coisa é gostar de se relacionar. Precisa gostar de gente, sabe, de falar, de achar soluções. Eu sempre falei o seguinte: minha paixão pelo atendimento e pelo cliente vem dessa coisa do eu gosto de encontrar soluções. Vamos dar um jeito, né, e não é o jeitinho que a gente fala por aí não. Mas vamos dar um jeito nesse negócio, só que para isso precisa negociar, ter criatividade, saber contingenciar e uma outra habilidade importantíssima é saber dizer não. Às vezes a gente não fala não para o cliente e aquilo é muito prejudicial, né. Então eu sempre gosto de falar o seguinte: "O cliente tem sempre razão? Não, mas a gente tem que responder sempre com razão". Tá? E de comportamento, eu falei o seguinte: atender é uma arte, ponto. Como qualquer outra profissão, né? O que que é fundamental? Equilíbrio emocional. Aquilo não é sobre você, aquilo é sobre uma empresa, é sobre um produto, é sobre uma situação. Então, quando o cliente está estressado, quando deu algum problema, não é com o edil que eu estou estressado, né? É com o que ele representa, a marca que ele traz. Então, ter esse equilíbrio e não entrar na vibe alheia é muito importante, né. Você começa a gritar, eu começo a gritar, cara, o terceiro começa a gritar, vamos gritar todo mundo, entendeu, ponto, né. Alguém tem que é o que eu brinco, alguém tem que estar sóbrio nessa festa, né. E tem que gostar de gente, não pode ter problema com gente, porque não dá pra você fazer quando você é de pós-venda, você não de venda, de pós-venda, de atendimento, de relacionamento, não tem acepção de gente, né, não posso ter nenhum tipo de preconceito de acepção de gente, e tem que ser paciente e resiliente, cara, aí isso é treino também, tá, isso aí é treino. Maravilhoso. Você que escutou aí a gente aí, tatue no braço, né, essas competências, essas habilidades, porque assim, inteligência artificial, essas coisas vão continuar crescendo, mas, Sim, Valdir, eu aposto dinheiro, daqui a 10 anos, se, a gente repetir esse nosso papo, eu posso apostar que as competências, as habilidades que você disse, você vai repetir, né. sem dúvida. Isso é uma coisa de gente, nós somos assim, nós gostamos assim. É isso Ótimo. aí. Amigo querido, a minha última pergunta para a gente poder fechar o nosso papo aqui, é aquela que eu faço para todos os meus convidados, né. A Atingir é uma empresa especializada na parte de assim, a gente cuida de liderança, a gente cuida de vendas, e a gente cuida de workshops especiais, de problemas que a empresa diagnostica, mas, eu quero falar de liderança. Valdir, o que é liderar? Cara, liderar, pra mim essa história da liderança ela apareceu muito cedo, e eu sempre falo o seguinte, né, liderar é estar preparado, né, e para cuidar de gente. Liderar é cuidar de pessoas. De novo, não é paternalismo, não é mimo, sabe, não é mimar a pessoa, não é isso, né. E assim, Edil, eu tive um insight tem alguns anos e mudou minha maneira de olhar pra liderança. Eu sempre tive muito cuidado com as pessoas, né, porque eu gosto de pessoas, né, então eu sempre tive muito cuidado com quem estava comigo.
com quem eu estava liderando, porque eu sempre percebi uma responsabilidade muito grande, uma influência muito grande. E se a gente não canaliza essa influência, se destrói alguém ou você constrói alguém. Ponto. A decisão é tua todo dia. Só que eu tive um insight que eu gosto muito de compartilhar, que é o seguinte: teve um dia, eu tenho 2 filhos, né, uma menina de 8 e um menino de 13. E eles eram bem pequenininhos e estavam brincando, assim, na sala, e eu estava olhando, e eu pensei assim, eu falei: "Nossa, que será que eles, né, como é que será que eles vão ser na carreira? Que eles vão trabalhar?". E fiquei pensando, cara, me deu um aperto, porque eu falei o seguinte: "Quem é que vai liderar um dia meus filhos?", né. E aí eu falei o seguinte: "Cara, a gente lidera o maior tesouro de alguém", né. Então eu já tinha um cuidado, mas eu comecei a olhar e falar o seguinte: "Cara, esta equipe aqui, eles são o maior amor da vida de alguém". E eu passo o dia inteiro desenvolvendo essa pessoa. Então eu tenho que ter muito cuidado, porque eu estou cuidando do amor de alguém. E aí não significa: "Ah, então não vou dar", não, eu dou feedback, eu pressiono, eu cobro, eu dou mais trabalho, mas eu respeito, né. Então, eu sempre falei o seguinte, aí nesse dia que eu estava olhando para meus filhos, eu falei assim: "Putz, o que que eu queria que um líder, como é que eu queria que liderassem eles?". Cara, eu queria que respeitassem eles. Entendeu? Então, eu gosto muito de contar isso, porque eu acho que muda a nossa visão, né. E de novo, eu não tô falando aqui: "Ah, não, então olha, vem aqui, ah, tadinho, né, errou, mas, né, ah, tadinho", não, mas é o respeito, porque você tá liderando, você tá cuidando do amor de alguém. Adorei, amei, amei. Poxa, Valdir, super obrigado, obrigado pela aula. E aí eu quero Eu que aproveitar esse agradeço. momento aqui para mandar um beijo especial para uma pessoa que nos ligou aqui, que é a Fátima Monteiro. Fátima, um beijo carinhoso meu, o Valdir vai mandar agora. Manda aí agora um beijo para Fátima. Fá querida, muito obrigado por tudo e por tanto, e entrando na lista do muito obrigado que eu tenho contigo aí de tudo da vida toda, ainda entra o Edil. Fátima é uma amiga querida, Fá. Beijo. Show de bola. Bom, Valdir, eu tenho certeza que a gente vai voltar a conversar, porque a gente não conseguiu, cobrir 1% de tudo aquilo que esse assunto aqui merece, mas queria te Que agradecer demais bom. aqui. Fala tchau para nossa galera aqui. Eu te agradeço muito, cara, pela tua generosidade, pelo teu carinho, pela acolhida, enfim, uma delícia, né, obrigado aí mesmo, um amigo muito querido. E pessoal, muito obrigado, né, assim, pela adesão, pela participação, e eu tô aqui à disposição de quem precisar, vamos conversar de clientes. Show de bola. Pessoal, tenho certeza que vocês gostaram, é impossível que se você não gostou do nosso papo de hoje, não da minha parte, mas das aulas aqui, da aula Não, que o Valdir aqui deu. da sua também, da nossa, da nossa. A gente se vê na semana que vem, um grande abraço, muito obrigado, valeu.